Boa noite e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos, amados de Deus. Nesta noite, dia 12 de setembro, nós vamos aprender a palavra de Deus. Amém? Onde veremos que o nosso Deus, desde o início da criação, sempre nos alertou sobre as nossas fraquezas. E em Gênesis capítulo 1 nós podemos observar que no versículo 31 a palavra diz que viu Deus tudo o quanto fizera, e eis que era muito bom. Então tudo que Deus fez desde o início da criação era muito bom. Amém? Então nosso Senhor criou Adão, e a partir de uma das costelas de Adão, nosso Senhor transformou-a numa mulher e lhe a trouxe para Adão. Por isso que vai dizer assim no capítulo 2 de Gênesis, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Com o passar do tempo, Eva deu ouvido à voz da serpente, e Adão deu ouvido à voz de Eva, sua mulher, pecando contra o próprio Deus. Ambos desobedeceram ao Senhor e comeram do fruto que Deus disse que não era para comer. Essa passagem, onde eles são repreendidos por nosso Deus, está no capítulo 3 de Gênesis, versículo 17. Diz assim: E Adão disse, Deus dizendo a Adão: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Devemos ficar atentos também quando nosso Deus, Ele nos repreende, porque o nosso Deus, Ele repreende a quem Ele ama. E uma das passagens muito importantes, que o nosso Deus, Ele repreendeu Caim quando Caim planejava matar Abel. Essa passagem se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 6, onde Deus repreende Caim. A mensagem diz assim: Então lhe disse o Senhor, porque andas irado e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus aqui está falando que qualquer um de nós conseguimos dominar a vontade da nossa carne. Nós temos esse poder que Deus nos deu, de dominar a vontade da nossa carne. Mas Deus também deixa bem claro nesta passagem que é escolha nossa dominar o pecado que está prestes a cometer ou ser dominado por ele. No caso aqui, Caim deixou ser dominado pela vontade da carne. E é por isso que ele matou o seu irmão Abel.
Mas aqui nós vemos nessa passagem que o nosso Deus, ele está repreendendo Caim para que ele tome uma decisão: fazer o bem ou fazer o mal. Deus está orientando ele para que ele se retroceda e não continue a fazer aquilo que ele pensava nos seus pensamentos em fazer. Então nós vemos aqui que Deus, ele repreende quem ele ama. E Caim foi repreendido, mas Caim prosseguiu com seus pensamentos malignos contra o seu irmão, até chegar a cometer o primeiro homicídio. Em outra passagem também nós podemos ver que o nosso Deus, ele conhece os desígnios do coração do homem. Essa passagem, ela se encontra em Gênesis capítulo 8, versículo 21. Mas vamos ler o versículo 20 para nós refletirmos melhor. O versículo 20 vai dizer assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, e ceifa, frio e calor, e verão e inverno, dia e noite. Glória a Deus. Então aqui o nosso Deus, ele está mostrando e nos revelando através da palavra que o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade é mau. Amém? Nós aprendemos muitas coisas com o Senhor, quando nós dedicamos a ler as palavras e permitir que o Espírito Santo de Deus fale conosco durante a leitura. Nós aprendemos, e tudo que nós aprendemos nós devemos praticar todos os dias, porque o nosso Deus, ele está falando que nós homens podemos nos corromper facilmente. Então ele mostra também que nós temos essa força de nós decidirmos se queremos fazer o mal ou se queremos fazer o bem. É uma decisão de cada ser humano na face da terra. Então Deus deixa bem claro que a decisão é de cada um de nós. E tem uma passagem também, amados irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. É uma passagem muito linda, que está em Isaías, capítulo 7, versículo 14 e 16. 14 ao 16. Vai dizer assim, Isaías falando a respeito do nosso Senhor Jesus, da vinda dele. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho, e porá nele o nome de Emanuel. Versículo 15. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Versículo 16. Mas mesmo antes desse tempo, o rei Acaz, as terras daqueles 2 reis que lhe causaram tanto medo, ficarão completamente abandonadas. Glória a Deus. Então aqui nós vemos que desde o Antigo Testamento está sendo anunciado a vinda do nosso Senhor Jesus. E aqui a palavra é bem clara, a palavra diz que quando ele chegar à idade de saber escolher.
Hoje as pessoas que sabem escolher o que é bem e o que é mal estão escolhendo o mal. Estão escolhendo a vontade da carne. Assim como Caim escolheu matar Abel. Então muitos ainda hão de sofrer nessa terra por dar razão à vontade da carne, por priorizar a vontade da carne e não priorizar a vontade do Espírito, que é a vontade de Deus. Devemos retroceder. Quando pensarmos em fazer mal ao nosso semelhante ou a nós mesmos, devemos consultar as Escrituras sagradas, buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus para que nós venhamos tomar a melhor decisão. Saber escolher o bem e rejeitar o mal. Glória a Deus. Eu quero finalizar essa mensagem com uma passagem linda também, que o nosso Senhor Jesus, ele cura um leproso. A passagem, hoje nós mandamos um vídeo no YouTube, na Carta de Deus para o Mundo, e essa passagem está em Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Passagem muito linda essa. Veja a ação de nosso Senhor Jesus para poder atender a oração da fé, o clamor e a sinceridade de um coração. Quando clama ao nosso Senhor em espírito e em verdade, sem dúvida no coração, nosso Senhor Jesus, ele atende rapidamente. Olha que passagem linda. A passagem diz assim: Jesus cura um leproso. Versículo 1. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Versículo 2. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Então, amado de Deus, o que você está esperando para clamar a presença do nosso Senhor Jesus na sua vida? Se você tem vício em cigarros, clame ao Senhor e peça a Ele força. Deus falou lá no início da criação, falou com Caim que cabe a Caim dominar e não ser dominado. Você que tem vício de cigarros, clame ao Senhor, que Ele vai te libertar. Você que tem vício em bebida, não seja vencido pela bebida, que o Senhor falou que cabe é a nossa decisão. Se nós devemos continuar ou devemos lutar contra a vontade da carne. O nosso Deus, ele mostrou que nós temos essa força. Então, se você tem vício com bebida, clame ao Senhor Jesus, que Ele vai te dar força e você vai ter livramento dessa bebida. E se você não tem participado das comunhões com os irmãos, indo na casa do Senhor, não tem participado dos cultos para aprender a andar no caminho do Senhor Jesus, clame o Senhor Jesus e peça a Ele força. Vamos ler novamente esta mensagem para ela refletir bem no seu coração, para que você possa entender que Deus está falando com você neste momento, tanto com você quanto comigo. E se há alguma coisa que nós devemos mudar, vamos clamar ao nosso Senhor Jesus. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei
que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado. Glória a Deus, vamos agradecer. Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, nós te amamos e nós te adoramos. E assim como o Senhor disse para Caim, Pai, lá no início da criação, o Senhor disse para Caim que se ele retroceder, e não fazer aquilo que ele estava pretendendo fazer em seu coração e voltar para o Senhor, ele poderia ter domínio sobre aquele pecado. No versículo 6 o Senhor disse: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então você está praticando coisas erradas. Se você procederes bem, será aceito pelo nosso Senhor. Mude a sua história tomando uma decisão. Lute contra a vontade da sua carne. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra maravilhosa. E que essa pessoa que está ouvindo este áudio neste momento, que ela venha tomar uma decisão na vida dela, Pai. E que ela venha olhar para o Senhor e pedir ao Senhor forças. E que a partir de hoje, ó Pai, ela venha tomar uma decisão. Uma decisão de viver para o bem e não para o mal. Amém, amém e amém.